No te puedo decir lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos ao vivo. Vamos ver quem foi a primeira a chegar. Daiane, PMU, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Thalia Cantuário, Cris, Ju Mariotti, minha aluna linda. Esther Seixas, Amanda. Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, com o coração apertado, que é a penúltima live. Eu sofro, viu? Como vocês estão? Deixa eu ver quem tá aqui. Vivi e Gustavo, casal abençoado. Sejam bem-vindos. Fê Revilo, maravilhosa. Como vocês estão, gente? Rê tá aqui hoje. Isso aí. Cabulou a primeira aula, mas chegou a tempo. Como vocês estão, gente? Gabriela Aires, Raquel Castillo. Gente, a Raquel, a Fernanda e a Rayane são a Raquel Castillo, Fernanda Revilo e a Rayane Mota, que trabalha aqui com a gente no estúdio. São os posts que, tipo assim, eu bato o olho, eu sei que é delas. Elas são muito criativas. Eu fico chocada. Amo. Tá acabando, gente. O cenário tá diferente, vocês perceberam? Estou aqui em Atibaia. Vocês viram um pouquinho, né, que hoje a gente veio comemorar o aniversário da Heloísa aqui. Junto com os priminhos, com a família toda. Aproveitamos para comemorar o aniversário da minha sogra também, que foi no dia seguinte, dia 8. Foi informação ontem, né? Gente, quantos stories! Vocês são muito maravilhosos. Eu tô chocada com o empenho de vocês, como vocês estão valorizando. Olha, sem palavras. Nota 10 pra vocês. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Daiane, PMU, Nalva. Revisaram, gente? Conseguiram revisar? Não é por falta de aviso, hein? Eu falo pra vocês, revisem. Porque, gente, o tanto de mensagem que nós recebemos falando de pessoas que pagaram 5, 6, 7 mil em cursos e não tiveram nenhuma base disso que eu tenho passado pra vocês, não tá escrito. Imagine com o conteúdo completo que tem dentro do clube, então. Coisa de louco, porque isso daqui é um conteúdo muito valioso, mas ainda tem muito mais. Se a gente for abranger tudo, eu estudo muito, eu sou muito curiosa. Lembra que eu falei do medo? O medo, ele te paralisa ou ele te faz mais forte. E o meu medo, né, a minha me tornou mais responsável, me tornou uma pessoa muito estudiosa. Então eu estudo muito pra evitar errar, porque ninguém gosta de errar, né? Eu não gosto de errar. Amando suas lives, tô impactada com tanto conteúdo de valor numa live gratuita. Você é muito iluminada. Obrigada, gente. A maioria das pessoas enrolam nessas lives assim, gratuitas. Por quê? Porque a pessoa entrega um tiquinho pra depois vender o curso. Eu não vendo um curso. Depois sim, eu vou abrir as vagas pro clube. Não é mistério. Tem gente que nem fala que vai abrir, pega vocês de surpresa. Vou abrir o clube, mas eu não vejo dessa forma, de deixar vocês curiosos. Não, eu vou entregar. Eu vejo essas lives como se eu estivesse semeando. Quanto mais eu semeio, quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Então, eu sei que muitas de vocês vão entrar. Eu sei disso, a maioria de vocês vão entrar. Mas quem não puder entrar, eu estou semeando, eu estou ajudando. Então, isso faz parte do meu propósito. Entende? Não é esperando nada em troca, é realmente fazendo uma entrega de coração. Para que vocês aprendam, tá? E o que voltar é consequência. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, não é verdade? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra avisar vocês. Estou em cenário diferente hoje. Quem tá com saudade já? Comenta aí. Ai, gente, eu tô de TPM, eu fico muito sensível. Já tô com saudade de vocês. Ai. Vou ter que fazer um lançamento todo mês. Estamos acabando. Essa é a quarta live de 5, tá? Então, a gente abrangeu muito conteúdo aqui desde a primeira live.
Na primeira live eu revelei pra vocês aqui todo o passo a passo, desde ligar um dermógrafo até quais são todos os movimentos que nós utilizamos para trabalhar em lábios. Como fazer os famosos pixels, que é o segredo que todo mundo aí esconde, ninguém fala, fica esse mistério todo. Sendo que é uma técnica, gente. Vocês não mandam carinha chorando não, ó. Então, na primeira live nós falamos sobre os pixels, né? Pixels perfeitos. Vocês gostaram? Aqui, ó, a apostilinha que eu preparei pra vocês. Muito carinho. Na segunda live falamos tudo sobre os pigmentos usados para lábios. Como trabalhar com os pigmentos. O nível como fala? O grau, né, de complexidade do assunto foi aumentando aos poucos, né? Os pixels foi mais facinho, chegamos nos pigmentos. Exigiu um pouco mais de concentração de vocês, atenção, revisão. Por isso que eu cobro tanta revisão de vocês, porque é um conteúdo denso. Se eu quisesse vir aqui falar uma coisa básica, simplesinha, vocês não iam nem precisar revisar, porque ia ser tão raso. Mas o conteúdo que eu passei, ele é aprofundado e é um conteúdo de altíssimo valor. Vocês não podem esquecer nenhuma vírgula. Tá? E já na terceira aula, foi ontem, eu falei tudo sobre os anestésicos. Como que funciona. Então, vocês ficaram livres dessa questão de ficar... o que é epinefrina? Anestésico de epinefrina. Ele tem 30% de lidocaína. É melhor do que aquele que tem 4%. Vocês ficaram livres disso, não é verdade? Porque vocês entenderam que dependendo do pKa que tem no anestésico, se ele estiver parecido e compatível com o pH da pele, ele vai permear melhor. Entenderam também que não existe anestésico de pele aberta e pele fechada. Todos os anestésicos podem ser aplicados em ambas as situações, mas alguns vai ter muito mais eficácia com a pele aberta por ter um pKa muito diferente do pH da pele. E já tem outros que não precisa você submeter a cliente a essas pequenas lesõezinhas para abrir a pele. Anestésico injetável, na nossa categoria de micropigmentadoras... Gente, vocês estão escutando? Teve alguém que falou que não está ouvindo? Só confirmem pra mim se tá tudo bem. Irene, se todo mundo falar que tá bem, você sai e entra. Ela não vai me ouvir, né? Então... Mas se vocês não estiverem escutando, sai e entra. Será que tá tudo bem? Deixa eu colocar aqui no meu notebook. Deixa eu tirar a musiquinha que eu já vou começar o conteúdo. Deixa eu colocar aqui pra acompanhar junto. Tá tudo ok, né? Então tá bom. Eu tô aqui no escritório do meu cunhado, é aqui onde tem mais internet, tá? Perfeita a internet. Então, onde eu parei? Então, eu dei uma breve pincelada em tudo que a gente já aprendeu hoje aqui. Vocês já aprenderam bastante coisa, conteúdos riquíssimos. E hoje é uma live que, assim, cara, você pode ter o que for aí pra fazer, não sai. Porque se porventura alguma coisa der ruim... você não vai perder. Isso aqui que eu vou passar pra vocês, vocês não vão encontrar em curso nenhum, em apostila nenhuma. Vocês vão somente com a prática. E muito tempo de prática que vocês vão começar a entender que realmente, nossa, o que a Fabi falou pra mim. Isso aqui, gente, essas questões de intercorrência são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Cada cliente vai responder de uma forma, a forma que você anestesia. Cada cliente vai subir a cor de uma forma, cada cliente vai ter um pós de uma forma. Então, baseado na minha experiência, nas coisas que eu já vivi, nas coisas que eu já estudei, que eu já aprendi, com profissionais que também têm muita experiência, eu trouxe para vocês aqui um compilado das intercorrências e como proceder. E de bônus, porque eu não gosto só de aula teórica, eu sei que vocês gostam de ver a mão na massa, no final da live, para vocês ficarem até o final, eu vou limpar esse batom aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo do design dos lábios. Por quê? Eu quero já deixar minha modelo pronta amanhã pra gente não perder muito tempo com o design. Então, eu vou começar a micro dela, ela já vai estar com um design ok. Então, eu vou explicar pra vocês o passo a passo aqui com calma, como que eu faço o design. Trouxe tudo material, tá bom? Então, essa aula hoje, ela é híbrida, ela é teoria e prática no final. Eu vou mostrar pra vocês no meu lábio mesmo como fazer o projeto. Vou tirar esse batom e vou mostrar com a caneta em gel branca. Se vocês tiverem a caneta em gel branca aí, ó, não precisa ser branca, mas se vocês tiverem alguma caneta em gel,
peguem ela pra vocês fazerem junto comigo. Gente, anestésica injetável eu não posso falar porque eu não sou biomédica, eu não sou dentista, eu não sou enfermeira, então eu não tenho respaldo pra falar sobre anestésica injetável. Não brinquem com essas coisas porque é muito sério, tá? Precisa ter um estudo muito mais abrangente da anatomia, enfim, pra gente trabalhar com injetáveis, tá bom? Então, tá aqui nossa coleção. Eu quero ver quem vai ter a coleção completa no final, hein? Ó, as fotos mais lindas e criativas com musiquinha. Eu vou repostar tudinho. Deixa eu ver o que vocês estão falando. As apostilas, todas essas apostilas são enviadas todos os dias pela manhã lá no nosso grupo fechado do WhatsApp. Não saiam do grupo, não é aqueles grupos chatos que ficam mandando um monte de mensagem. Lá vai ter todas as oportunidades pra vocês, tá? Pra vocês, tanto de material, enfim, tudo é avisado por lá. Aquele é o nosso meio de comunicação mais rápido e eficaz. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Essa live vai ficar salva por 24 horas, porém, não se garantam nisso, tá? Porque já aconteceu numa live aqui de eu quase perder. E não só isso, esses dias atrás o Instagram saiu do ar. Então, a tecnologia não é uma coisa 100% segura. Então, fiquem aqui ao vivo pra não perder nada. E também pra tirar as dúvidas ao vivo, tudo bonitinho. Que eu vou respondendo aqui na medida do possível. Tá bom? Ó, vocês não reclamam que eu tô mandando as apostilas por parte, não? Porque ninguém faz apostila pra live gratuita, não. Eu faço porque eu quero entregar o melhor pra vocês. Mas, ó, madrugadas afora fazendo isso pra vocês. Eu tenho muitas outras tarefas, mas eu dou um jeitinho. É na madruga que eu faço. Tá bom? Eu quero dar os parabéns. Eu quero saber quem é que tá aqui desde a primeira live. Desde a primeira aula. Quem estiver aqui em todas as aulas terá um código numérico na qual, em cada live, em cada aula, a gente liberou para vocês uma letra. Eu vi que tem muita gente pedindo a senha da aula 1, da aula 2. E, gente, eu, no lugar de vocês, eu falaria... Eu acho que eu nem ia querer. Sabe por quê? Que sentido que faz eu receber um certificado de algo que eu não estudei? Tá? Então, não queiram um certificado só para encher parede, porque isso não significa nada. Tá bom? E vocês que estão aqui, abrindo mão de tantas coisas, se dedicando, participando, não caiam nessa de dar senha pra ninguém. Não existe isso da pessoa sair bem na hora da senha. Não existe, até porque ficou salvo 24 horas. Tá bom? Então é uma recompensa pra vocês que são fiéis, que estão aqui comigo desde o começo até o fim. Quem não teve, tudo bem, não tem problema, pode participar, mas o certificado é um mimo exclusivo pra quem esteve em todas as aulas. Tá bom, gente? Mas se você chegou agora nessa live, se não pegou as outras, você já vai aprender demais. Esquece certificado, que isso é o de menos. O principal é o conteúdo. Quantos cursos vocês já devem ter feito aí? Eu já fiz curso que eu nem ponho certificado na parede, porque não entregou conteúdo nenhum. Então, certificado não significa nada. Tá bom? Não se prendam a isso, porque o que eu mais vejo é profissionais presas a certificado. É por isso que tem tanta gente ruim por aí. Porque tem a parede cheia de certificado, mas aqui, ó, não tem nada. Tá bom? Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Deixa eu ver. Ó, pra vocês que estão perguntando sobre o Magnifique Club, o Magnifique Club não é um curso online, é a minha plataforma, é um site na qual vocês recebem login e senha pra acessarem durante um ano. E lá dentro vocês têm acesso a todos os meus cursos. Magnifique Design, Magnifique Microblending, Lips, que é o de micropigmentação labial, completo. Picture, que é o meu curso de fotografia. Eu era fotógrafa, eu fui fotógrafa por 4 anos e eu trouxe todo esse feeling e esse conhecimento que eu tive, né, e tenho na fotografia de uma forma simplificada para você fotografar perfeitamente o seu trabalho com o seu smartphone. Não adianta você ter um trabalho lindo e não souber vender. Fora isso, trocentos mil bônus, mas isso daí eu vou avisar só amanhã. Hoje o nosso foco é outro, tá bom? É só para relembrar que amanhã a gente vai abrir as vagas. Lembrando que as primeiras que entrarem, as que entrarem amanhã, dia 11, vão concorrer. Eu vou sortear um dermógrafo novo
tá? Lacrado na caixa da GR, um germógrafo que tem Anvisa, que tem assistência técnica, que tem um custo-benefício excelente, as agulhas não são caras, são originais, tudo bonitinho, tá bom? Vocês que são do Magnific, enquanto os comentários estão abertos aqui, ó, comenta aí o que vocês acham do Magnific Club. Sinceridade, manda aí. Vocês que tinham medo de entrar e entraram, comenta aí. O que acontece? Quem tem crença que não aprende no online? Deixa minhas Fabgirls falar. Que mais? Quem entrar até o dia 12. Ah, e quem entrar até o dia 12, que é o dia seguinte, porque eu sei que muitas pessoas às vezes vai precisar entrar só no dia seguinte, na qual já vai ser dia e tal. No dia 12 também vai ter sorteio, tá bom? Para as que entrarem, que vai ser um kit completo. Deixa eu mostrar rapidinho. Não vou mostrar o kit completo, eu vou mostrar amanhã, mas só pra vocês verem a nossa bolsa. Imagina você receber aí. Tem alguma aluna aqui que foi uma das sortudas, que ganhou o sorteio das outras aberturas do clube? Nossa bolsa exclusiva. Imagina você receber um kit desse, com todo o seu material, pigmento da RB, anestésico, tudo. Imagina. Pois é. Quem entrar no dia 12 vai concorrer a esse kit. Tá? Tá tudo bem, gente? Tá travando? Como que tá? Aqui pra mim tá perfeitinho. O que mais? Ah, tá. Vou poder mostrar um pouquinho do curso de... Na verdade, não é curso, não. Vou poder mostrar um pouquinho do Magnific Club por dentro, rapidinho pra vocês. Pra quem não... Tem muita gente que não sabe nem o que é, que tá perdida. Rapidinho, antes da gente começar o conteúdo. Olha isso. Aqui, deixa eu sair pra vocês verem como que funciona. Ó, vocês vão receber esse link e você vai receber um e-mail e uma senha para você acessar a plataforma. Você pode acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. Quando você fizer o login, aí você vai ter acesso a isso aqui, ó, um site lindo. Em tudo isso aqui, ó, conteúdos, turmas, certificados. O meu é um pouco mais completo porque eu sou administradora, tá? Mas aí tá. Chegou aqui nos conteúdos, você vai ter o módulo de boas-vindas, na qual você tem acesso às boas-vindas, onde eu oriento vocês. As apostilas em PDF, iguaizinhas aos dos cursos presenciais aqui de design. Essas apostilas aqui eu demorei semanas para criar. Eu criei essas apostilas, esse treinamento em design, tá? Só isso aqui no curso presencial custa R$ 1.200. Então, vocês têm aqui todo o conteúdo que eu mesma criei, tá? Para vocês baixarem quantas vezes precisar. Essa apostila também foi a última apostila que eu criei, que foi a do Lips, que tá totalmente atualizada com todas as informações dos últimos cursos, das últimas experiências que eu tive. A moldura, quando você entrar no Magnific Club, você vai poder colocar essa moldurinha aqui, olha só, na sua foto, para dizer que você tá dentro, que você é Fabgirl. A apostila oficial de treino do Magnific Microblending, que é incrível também. Eu demorei semanas para criar isso aqui. Porque eu imagino um negócio na minha cabeça, aí eu fico enquanto eu não sair do jeito que eu quero, eu não sossego. Olha só, tudo bonitinho para vocês treinarem aí 1000 vezes, se vocês quiserem. Baixou essa apostila, ela é sua para sempre, tá? Então tá aqui, ó, criei cada um desses exercícios. Essa é a apostila só de exercício. Tem a apostila também da teoria, mas eu não vou abrir todas não, mas tá aqui tudo para vocês baixarem. Passou das boas-vindas, aí vocês têm o Magnific Design Training, que é o nosso curso de design. Não vou abrir aula, mas eu vou mostrar tudo que tem lá dentro, ó. Olha só. Todos os materiais necessários, como apontar lápis dermatográfico, tudo sobre a rena, como preparar, como aplicar, tudo sobre biossegurança e higienização, tudo sobre mapeamento facial, minha técnica exclusiva que eu desenvolvi, tá? Pra você conseguir uma sobrancelha arqueada, coisa mais linda, à prova de erros. Se você aprender o mapeamento, não tem como você errar. Não tem como. Não tem margem de erro.
Todas as explicações de todos os exercícios que tem na apostila. É uma delícia essa apostila de exercício, gente. É muito assertivo. Enquanto nos cursos por aí eles ensinam você a fazer sobrancelha em rosto sem sobrancelha, ali eu ensino você a corrigir sobrancelhas assimétricas. Eu tenho que mostrar isso, que é incrível. Olha só. Deixa eu pôr mais pra frente. Então eu explico tudo certinho, ó. Coloquei várias sobrancelhas tortinhas e vocês vão fazer esse exercício com uma caneta branca. Caneta corretivo, sabe? E aí vocês vão corrigindo a simetria. Tem treino de curvatura do início, de design à mão livre, de alinhamento. Nossa, tá muito completo, tá? Que mais? Além dos exercícios, tem esse aulão maravilhoso sobre fisiologia dos pelos para vocês entenderem de uma vez por todas como que funciona. Design na prática, tem aqui todo o passo a passo, desde o protocolo de atendimento, como eu recebo minhas clientes até o finalzinho. Explico como fazer a epilação, a foto. A epilação não é só com a pinça, mas eu ensino também com cera fria, pinça, navalha, epilação egípcia, com a linha. Gente, tá perfeito esse curso. Olha, eu não vou nem falar nada, deixo que vocês falem por mim. Tá? Magnifique Microblending Training também. Quando eu falo training, é porque eu criei também muitos exercícios para vocês treinarem bastante. Então, olha só, design pré-micro, colorimetria, perfeito esse módulo de colorimetria, de pigmentologia, que é diferente, onde eu explico a diferença de tudo, ó, pigmento orgânico e inorgânico, mostro todos os pigmentos, como você armazena, como neutralizar sobrancelha com cor fantasia, tudo sobre tebori, lâminas, anatomia, ficha de anamnese, passo a passo. Vocês não vão encontrar essa aula em lugar nenhum. Pode vasculhar o YouTube. Eu falo sobre cada item da ficha de anamnese, ó, 40 minutos de aula. Isso aqui também não tem em curso nenhum, nem nos presenciais. Os meus tem, né? Mas por aí eu nunca vi. Que é a desinfecção passo a passo e a esterilização na autoclave passo a passo. Essa aula aqui tá sensacional, olha isso. Ó, eu mostro tudo, gente, com o maior amor do mundo, porque eu quero que realmente vocês sejam as melhores. Quando alguém vê uma pessoa muito top, você vai falar, meu, com quem que você fez curso? Fabiana Toledo, meu amor. É isso que eu quero, entendeu? Então eu explico como fazer toda a desinfecção, a esterilização numa autoclave super acessível. Olha que legal. Tudo, 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 bem bonitinho. Não tem aula disso aqui, gente, em lugar nenhum não, tá? Só tô avisando. Sobre a cicatrização perfeita, sobre os anestésicos também, como anestesiar, treino no papel, treino na pele sintética, demonstração na modelo, de tudo. Ó, além de demonstrar na modelo a técnica híbrida, que é fios e sombreado com tebori, eu explico como fazer a despigmentação emergencial. Se você passar um fio sem querer na hora do procedimento, eu explico como remover o pigmento daquele fio, para quando cicatrizar não ficar errado. E ensino também o retoque após 30 dias na mesma modelo. Ela voltou, inclusive ela está no Magnifique Club. E eu fiz o retoque dela e mostrei pra vocês como que vocês fazem. Curso nenhum faz isso. Fala aí pra mim, qual foi o curso que vocês aprenderam retoque? Nem nos meus cursos presenciais eu não tenho como mostrar o retoque após 30 dias na mesma modelo. Só vocês do clube, vocês são muito sortudas. Aqui temos uma surpresa. Magnifique Picture, que isso aqui é só vocês que tem, ninguém mais tem, só tá dentro do clube, que é o curso de fotografia. Ângulo, enquadramento, melhor celular, marketing dos antes e depois, passo a passo do antes e depois, sem aquela linha no meio, como colocar, editar os detalhes, espinhazinha, a cor, tudo no aplicativo que eu uso, mostro meus aplicativos, como aplicar a marca d'água, como editar o antes e depois no Instagram, que é o grande finale da foto. Esse curso aqui também, meu Deus, você é louco. Eu até perco a linha aqui, porque é incrível. E o meu bebê, que é o mais novo curso aqui, Magnifique Lips também. Completíssimo, tá? Anatomia dos lábios, herpes e intercorrências, como proceder, em cicatrizes, materiais, todos os equipamentos, sobre anestésico, agulha, dermógrafo, treino na pele sintética passo a passo da minha técnica, neutralização de lábios escuros e arroxeados, toda a teoria, é muito conteúdo, é muita informação, sobre cicatrização, como funciona, como orientar, como são as fases,
A bancada pré-micro, eu mostro como você preparar a sua bancada, deixar tudo perfeitinho para receber sua cliente. O passo a passo da minha técnica, na qual você pode, com a mesma técnica, conseguir o efeito de revitalização e de efeito batom. Neutralização de lábios escuros, olha só. Deixa eu só pegar um tequinho da aula aqui pra vocês verem, que tá sensacional. Aqui eu tô mostrando a bancada. A marcação e a anestesia eu deixei separado, que é pra vocês, se quiserem ver só essa parte, não se perderem. Aqui é a neutralização da Malu. Um lábio que era bem escurinho, olha só. Agora a gente corre contra o tempo. Deixa eu pôr já no final pra vocês verem como ficou lindo esse lábio. Ficou mais pesadinho. Já vou começar o conteúdo, tá, gente? Deixa eu só mostrar, porque eu sei que vocês estão curiosos. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é o clube. Olha só. Deixa eu pôr já no final pra vocês verem como ficou lindo. Esse lábio era escuro, gente. Olha essa cor, olha essa boca. É da Maluzinha. A Malu trabalha aqui com a gente. Aqui no estúdio. Olha só. Nossa micropigmentadora master, Malu Biano. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Os bônus, né? Que não fica por baixo, porque também é muito top. E aqui vocês têm todos os arquivos editáveis para vocês editarem, de termo de responsabilidade, ficha de anamnese, cuidados pós-micro, design rena, cuidados pós-micro labial, tudo editável, para você só clicar, ele vai abrir um link aqui, ó. Aí você vai cair lá no Canva, vai usar o template, e aí você vai abrir desse jeito assim, ó, termo de responsabilidade. Se você quiser alterar alguma coisa, mas tá tudo aqui do jeitinho que eu faço, pra você só ir lá, colocar o seu logotipo. Eita, tá travando. Quiser mudar a fonte, mudar as cores, colocar seu logotipo onde você quiser, é só fazer. Esse cadeadinho aqui não é bloqueado não, é só pra não ficar se mexendo, é só clicar aqui que ele desbloqueia. Aí você consegue movimentar as coisas. Gente, isso aqui ninguém oferece também, tá? Exclusivo. Que mais? Ai, fechei. Reabri o guia fechada. Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Dos bônus, temos todos esses arquivos. Curso de marketing do Daniel, meu marido, meu esposo, meu sócio. A gente já tinha esse curso pronto, mas a gente quis fazer uma coisa mais surpreendente, mais espetacular para vocês e atualizada. Então, ele está finalizando a edição do curso todo repaginado para subir aqui para os bônus. Epilação de buço com cera fria, para você aumentar seu faturamento. Você tem que saber fazer isso para fazer lábios, também importante. Como você vai tirar foto de uma boca linda com um bigodão em cima. E aqui tá todas as lives, ó, de 1h30. Minhas lives tem todo esse tempo, ó. Jornada Primeiro Design 2.0, Semana Microblend Experience, Missão Micropigmentadora 5 estrelas. E em breve vai entrar aqui também o nosso workshop, Master em Lábios. Ok, gente? Gostaram? E temos o grupo do Face, mas amanhã eu mostro. Não vou me prolongar muito não, que eu sei que vocês estão ansiosos para as intercorrências. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Nossa, por que eu não conhecia antes? Oh, Deus, por que não tinha isso quando eu comecei também? Olha, até se eu tivesse essa chance, meu Deus. Ainda, para vocês terem uma ideia de como que é perfeito, até as minhas alunas que investiram aqui R$3.500, praticamente todas as minhas alunas que vêm em um curso meu, vêm em todos. Eu nunca vi isso acontecer com outro professor. Quem faz curso de micro comigo volta até pro curso de design, dá uma retrocedida porque vê que meu design é diferente. Aí depois vem pro curso de lábios, vem pro curso de shadow, vem pra todos os cursos. E depois ainda entra no clube. Será que a Tayane tá aqui? Tem várias alunas minhas que fizeram todos os meus cursos presenciais, mas entraram no clube. Por quê? Porque lá você pode revisar o conteúdo, porque lá você pode ter acesso a um material exclusivo. A gente tem um grupo no Facebook na qual vocês se motivam umas às outras. Eu faço live ao vivo lá dentro. Ai, olha, vou parar de falar que senão eu vou adiantar o assunto de amanhã, que ainda tem muito mais para revelar para vocês. É praticamente uma faculdade. Exatamente, Magnifique Club não é um curso. Por isso que eu dou um curso aqui nas lives, porque o Magnifique Club é uma formação completa em micropigmentação. Entendem a diferença? Aí que mora o segredo, o meu segredo. É por isso que eu entrego tanto.
Se eu fosse vender um curso de lábios somente, como todo mundo faz por aí, só vende um cursinho de cada vez, com medo de entregar conteúdo, eu não ia ter como mesmo entregar tanto aqui, não é verdade? Pois é. Tá, então vamos começar. Em algum momento da live eu vou liberar a senha. Revela a surpresa? Pode revelar? Vamos lá, deixa eu ver. Então, em algum momento da live, eu vou revelar a senha, tá? Ó. Deixa eu só me achar aqui, que tem muita coisa. Bom. 1 ano de acesso. Ó, amanhã a nossa aula vai ser a prática na modelo. Começo ao fim. Tá bom? Ó, esse curso, ano que vem, ele vai aumentar o preço. Muito provavelmente ele vai para 1.400 e pouco. Tá? Então, aproveitem que essa é a última vez que ele vai estar menos de 4 dígitos, que vai estar 997. Esse preço você não paga nem no curso presencial aqui com a gente. O curso presencial é R$ 1.200. Tá? Então, eu não tenho... Olha, não tem nem o que falar. Só se vocês forem... Não sei o que acontece. O acesso é de 1 ano inteiro. Dá pra assistir e reassistir muitas e muitas vezes, porque o conteúdo ele é muito assertivo. Não tem enrolação, é direto ao ponto. Tá? Vamos lá. Então, amanhã vai ser a melhor live de todas. E é isso. Bora lá? Então, bora. Gente, fiquem tranquilas. Amanhã eu vou passar todas as informações. Ainda não estão abertas as inscrições. Vão se abrir só amanhã no final da live. Então, vamos focar aqui no conteúdo. A senha eu vou liberar em algum momento da live. Tem muita gente que tá entrando na live só pra pegar a senha e depois sai fora. Então, não passem senha pra ninguém, gente. Quem esteve aqui vai pegar. Porque eu não falo só uma vez, eu falo umas 3, 4. Tá bom? Só amanhã que vai ser esse valor, isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou silenciar os comentários, porque senão a gente não consegue focar, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, peraí. Então, vamos. Ó, quem ficar pedindo senha, eu vou ter que punir. Eu não quero que vocês passem senha. Quem eu souber que passou senha, ou que tem senha que alguém passou, eu não vou liberar, tá? Tô pensando seriamente até em fazer um questionário pra vocês, pra ver quem realmente passou. Não sei, vamos ver. Tá? Ah, tá liberada uma surpresa aqui. Que eu acho que vocês já captaram no ar. Mas a surpresa é o seguinte. De tanto vocês me pedirem, eu sinceramente estava pensando em não liberar o curso de Shadow pro Magnifique Club e deixar só pro presencial. Mas eu não resisto, vocês estão me pedindo muito, então não tem que vocês peçam que eu consiga negar, tá? Então, o nosso curso de Shadow, explicando todo o passo a passo da minha técnica, está praticamente pronto e vai ter dentro do Magnifique Club nas próximas semanas, tá? Então, ai, gente, olha, só esse curso, ele vai ser vendido separadamente daqui a pouco. E vai ser um preço bem parecido com o do clube completo, porque ele é um curso que está no auge, todo mundo quer fazer Shadow, tá? Então, só para essa turma, que é a última, quem entrar até, que vai abrir as inscrições amanhã, nesses 3 dias que ficam em aberto, o clube, só essa turma vai ter acesso a Shadow dentro do clube. Depois disso, a Shadow vai estar fora do clube e só quem comprar a parte vai ter acesso, tá? Então, mas ok, é essa a surpresa que eu tinha pra vocês. E amanhã eu vou passar mais detalhes, tá bom? Aguenta aí. É muita surpresa e o melhor está por vir. Lembra que eu falo que o melhor eu deixo pra última live? Então, beleza. Vamos pro conteúdo? Então vamos. Isso não é enrolação, não. É porque eu sei que vocês estão curiosos e senão vocês vão ficar, não vão nem conseguir prestar atenção. Tá bom? Então,
quem já tá lá dentro, ó, só mais o último detalhe sobre o clube, porque vocês têm dúvida. Quem entra no clube, ó, por exemplo, a primeira turma que eu abri, que era o Magnific Design Training, que era a live de design, eu só tinha o Magnific Design lá dentro, que eu já tinha gravado há um tempo, inclusive, só tinha esse curso. Eu falei, gente, toda atualização que tiver durante um ano, vocês têm acesso. Então, qualquer atualização que a gente tiver durante um ano, quem já entrou já era, não paga mais nada por aquilo. Ou seja, quem entrou a primeira vez que eu abri o clube, só tinha acesso ao Magnific Design, pagou, acho que foi 397, acho que foi isso, 497, 397, alguma coisa assim. E depois, e ainda estão lá dentro, já tiveram acesso ao Lips, a tudo isso que vocês viram. Então a pessoa pagou um valor assim, ó, e tem acesso a tudo. Então tudo que eu inventar e que eu colocar lá dentro, você que entrou durante um ano, você tem acesso a todas as atualizações. Tá bom? Então é isso. Bora lá. Vou silenciar os comentários. Com licença. Bora. Então, primeiramente, quero saber quem é que tá com a apostila aí. Hoje eu não preparei muito slide, mas bom, essa é a nossa aula sobre intercorrências e também eu quis colocar aí junto dessa aula para entregar um conteúdo ainda mais interessante para vocês, o design dos lábios, tá? Então é o design pré-microlabial, que é importantíssimo, é tudo. É mais fácil que o design das sobrancelhas, o design pré-micro de sobrancelhas? Sim, é mais fácil. Porém, ele é de extrema importância. Se você não souber fazer, você pode errar. Pode errar muito pra dentro, muito pra fora, pode alterar demais o formato do lábio da sua cliente. Até porque, às vezes, quando a gente anestesia, o lábio fica mais pálido, então às vezes a gente perde a referência de cor. Tá? Então, basicamente, ele é simples, porém ele é extremamente necessário, tá? Então, antes de falar o design, de mostrar, vou mostrar na minha própria boca, eu vou falar pra vocês sobre as intercorrências. Então, são coisinhas que acontecem, que é muito corriqueiro, que é muito comum. Então, eu quero que vocês já saibam que isso pode acontecer e saibam como proceder, tá? Eu vou tirar o slide, era só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Tá? Então, a primeira intercorrência que pode acontecer é... Imaginem assim, você tá lá no meio do procedimento, como vocês já aprenderam em todas as outras lives em que eu entreguei muito conteúdo, né? Quem chegou aqui agora, que tá falando que eu tô enrolando, é porque só viu agora, né? Porque não assistiu as outras lives. Mas quem tá aqui comigo é o que importa, que sabe a entrega real que eu faço aqui. Tá? Então, durante o procedimento, você tá lá fazendo tudo bonitinho, daqui a pouco começa a jorrar um sanguinho ali. Quem já faz micro, labial, eu queria que mandasse coraçãozinho aí. Quem já aconteceu isso? Você tá lá fazendo o procedimento, daqui a pouco começa a sair um sanguinho e não para. Você pegou algum vasinho. É muito normal acontecer isso. Manda coração aí. Quem que faz microlabial que já aconteceu isso? Sei que tem bastante micropigmentador aqui. Isso acontece, gente. E quem é iniciante, quem nunca viu isso, vai ficar assustado, porque você aperta, você limpa e o negócio não para de sair. Fica escorrendo, uma correntinha assim bem fininha de sangue. Vai jorrar assim pra fora, mas ele fica escorrendo. E aí você limpa, continua escorrendo. Você limpa de novo, não para. É meio que desesperador. Isso pode acontecer, tá? Não que seja um erro, às vezes acontece, tá? A superfície que a gente trabalha, com a técnica que a gente tem que trabalhar pra fixar, isso pode acontecer. Então, o que você pode fazer quando isso acontecer? Pra que pare de jorrar. Provavelmente você não vai ter uma foto muito bonita pra postar imediatamente, mas foi aquilo que eu já falei pra vocês. Não façam lábios esperando uma foto linda no dia do procedimento, porque não são todos que ficam muito bonitos no dia. Lábios, você vai ter uma foto excelente, perfeita, quando ela voltar a cicatrizar. Tá? Se preocupem com isso, porque eu conheço, inclusive, profissionais que têm fotos incríveis do procedimento imediato, mas quando volta na cicatrização não tem nada, parece que não fez nada. O que adianta?
Nada, que ninguém compra uma micro de R$ 1.000 pra ficar bonita só um dia, não é verdade? Então, a gente faz pra cliente ter resultado a longo prazo, tá? Então, se acontecer isso, começar a jorrar, isso vai atrapalhar a sua implantação, vai atrapalhar o seu procedimento. Então, o que você pode fazer? Não tem um anestésico que tem epinefrina? Lembra que a epinefrina, lá na aula dos anestésicos, eu falei pra vocês, ela tem ação vasoconstritora. Então, ela faz isso aqui, o vasinho tá aberto ali jorrando, ela faz isso aqui, ó. Parou. Parou, paralisou. Então, você vai pegar um cotonetinho, pode pegar até um microbranchazinho assim, ó. Pega um pouquinho de anestésico que tem epinefrina aí, coloca em cima daquele furinho. Aperta um pouquinho, ele vai parar de sangrar na hora. Provavelmente vai ficar uma manchinha ali, uma bolinha arroxeada. Normal, mas vai parar de sangrar. Tá bom? Então, é uma opção. Não é sempre, às vezes vocês podem se confundir. Às vezes você tá fazendo as passadas e sai, você vê o sangue saindo. Não é nem sangue, é a linfa, é a parte mais líquida do sangue. Não é nesses casos, porque nesses casos você apertou um pouquinho, limpou, que vocês vão ver eu fazendo isso na prática amanhã, já resolve. É quando realmente não para. Então você não vai fazer isso de cara, você só vai fazer se você tiver com dificuldade para acessar aquele sanguinho, tá? Isso daí já é uma dica que só por essa dica já valia a live, tá? Porque realmente isso é horrível quando acontece e pode acontecer, é mais comum do que vocês imaginam. Tá bom? Então, ficou aí a dica. Anotaram? Essa live não é de print, né? Essa live é de anotação. Eu preparei pro contorno, porque é uma coisa que é até difícil de exemplificar, talvez, falando. Eu preparei os slides e vocês vão printar, tá bom? Mas, por enquanto, aqui nas intercorrências eu vou ir conversando com vocês. Vai ser um bate-papo. Caso o cliente tenha queilite, sabe o que é queilite? Quem lembra aí? Vocês não vão conseguir responder, né? Mas a queilite é o nome original da famosa boqueira. Quem lembra da boqueira? Que a gente, quando era criança, a mãe falava que se a gente desse beijinho em alguém, ia dar boqueira. Aí a gente não beijava ninguém, morrendo de medo. A boqueira, geralmente, ela faz uma feridinha, tem fissuras aqui nessa bordinha do lábio, parte externa, na comissura labial. E tem gente que mesmo assim quer vir fazer lábios. Então, principalmente quando vocês forem começar a pegar modelos e tal, tem gente que fala, pô, você modelo, vou assim mesmo. E não, gente, não tem como. Se vocês fizerem micro em quem esteja com queilite, o ideal é não atender enquanto não cicatrizar, não estiver tudo ok. Porque senão a micro não vai pegar. Quando cicatrizar, vai ficar o pigmento aqui no meio, pigmento aqui no meio. Aqui não vai ter pigmento, aqui não vai ter pigmento. Vai ficar parecendo, sabe quem? A Emília. Vai ficar parecendo a Emília. Tá? Então, isso pode acontecer. Eu já aviso pra vocês terem esse jogo de cintura. A pessoa veio com qualquer feridinha, não só de queilite, mas, por exemplo, se a pessoa tiver com o lábio rachado, tem gente que não é um rachadinho assim, ressecado, tá rachado, tá machucado. Eu já quase atendi uma cliente assim. Ela veio e falou, não tem problema, é só você desviar. Mas ela não entende da técnica, ela não tá tão preocupada assim com o resultado quanto eu, é meu nome. Eu falei, Nananina, não. Vamos esperar cicatrizar, hidrata bem esse lábio. Quando regenerar essa fissurinha, que estava muito ressecado, a gente faz. Sabe por quê? Porque ali tá acontecendo um processo inflamatório muito agressivo. Lembra que eu falei que essa técnica que eles ensinam de efeito batom, que machuca muito, passa muitas passadas, dá um efeito rebote? Por quê? Porque quanto mais você machuca, maior o processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório, menos pigmento vai fixar. Mesma coisa quando você tem um machucado e tenta pigmentar em cima. Tá rolando ali uma revolução ali dentro no seu organismo pra regenerar aquela pele. Então, se você tenta pigmentar, não vai pigmentar. Simplesmente vai ficar uma boca lindona, maravilhosa, mas vai ter uma mancha no meio, sem cor. E depois, pra você ajustar isso no retoque, pode até estragar o que tava bom. Entende? Pode até estragar. Você pode acabar pintando demais, a cor não ficar igual, enfim, não sei. Não façam procedimento em pessoas que estejam com a boca ferida, machucada ou com queilite. Ok? Não falem boqueira para clientes, tá? Porque esse nome não é muito agradável de se falar. É muito informal. Se tiver que falar sobre, é queilite o nome. Tá bom? Outra coisa muito comum, isso aqui não é nem uma intercorrência, mas é importante que vocês entendam que é muito comum, vocês vão se deparar com isso várias vezes, que são os grânulos de Fordyce. De Fordyce, não sei, cada um fala de um jeito. Tá? Os grânulos de Fordyce, pra quem não sabe, eles são aquelas bolinhas branquinhas que parecem milho.
sei se vocês sabem o que é isso. Talvez até vocês tenham isso e não sabiam que o nome era esse. Depois vocês olham no espelho, vê se tem umas bolinhas brancas no lábio de vocês. A única forma de disfarçar, de cobrir essas bolinhas brancas, que são os grânulos de Fords, é com a microlabial, tá? Porém, tem um detalhe, para vocês não estranharem quando vocês estiverem fazendo micro numa pessoa que tem essa questão, que não é um problema, é uma característica. Lábios que tem grânulos de Fords, eles não, como fala? Não é que não, eles incham mais e eles têm uma sensibilidade maior. Então, muito provavelmente, esse lábio vai ficar mais inchado e vai ficar um pouco mais sensível. Sabendo disso, você já avisa isso para a cliente para ela não se assustar e não achar que alguma coisa deu errado. Isso é normal, ok? Mais uma coisa que pode acontecer. Não digo que é uma intercorrência, mas é curioso, isso é interessante até. Às vezes você vai estar fazendo um lábio, principalmente se for um lábio escuro. E aí, daqui a pouco, aparece uma pinta. Aí a pessoa, pode ser que ela vai olhar no espelho e falar assim, nossa, eu não tinha essa pinta. Tinha. Na verdade, estava camuflada, porque o lábio era escuro. Quando você clareia, faz a neutralização labial, o lábio ele clareia, mas a pinta não. Então pode ser que você descubra alguma pinta no lábio das suas clientes, tá bom? Então não quer dizer que a micro criou aquela pinta nem nada, é porque ela saiu daquela camada escura. Na verdade, a camada escura foi clareada, então ela vai se destacar. Isso pode acontecer. Já aconteceu com alguém aqui? Vocês que já são micropigmentadoras que estão aqui? Manda aí, coração. Tá? Outra coisa continuando esse assunto da pinta, que às vezes acontece isso, a pessoa fala, não tem como pintar, camuflar ela pra ficar da mesma cor dos lábios. Gente, não façam isso, não dá certo, tá bom? Pode manchar, pode não ficar legal. Nem toda pinta é benigna, não sabemos em quem que a gente tá mexendo ali. Se ela tiver pinta assim por fora na bordinha, desvia, mas não pigmenta essas pintas não, a gente não sabe a origem dela, tá bom? Então, pinta sempre vai ser um mistério, né? Não é sempre que a gente vai conseguir identificar se ela é benigna ou não, tá? Mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Isso aqui, eu falei intercorrências, mas vai ter intercorrências, vai ter segredinhos, vai ter insights, tudo misturado aqui, tá? Porque é muita coisinha que eu anotei, fiz um compilado, tá? Boca pálida. Tem gente que pensa assim, eu não quero fazer lábio escuro não, só vou fazer aquelas boca bem branquinha, bem pálida. Eu tenho uma coisa pra te falar. Boca pálida, ela é um pouquinho mais complexo de fazer do que lábio escuro. Sabe por quê? Lábio escuro, depois que você entendeu a técnica, você vai fazer de boa, tranquilamente. Se você errar alguma coisinha, se você pesar a mão um pouquinho mais num lugar do que em outro, ou você errar um pouco a constância do movimento, em lábio escuro não mostra. No lábio pálido, você tem que ter uma constância perfeita do movimento. Você não pode aqui você fazer devagar, ali você fazer rápido, ou então entrar com o dermógrafo parado. Você tem que sempre ter aquela constância e fazer as passadas perfeitas para poder fazer uma camada homogênea, uma camada toda bonitinha. É diferente, camada de passada. Passada é isso aqui, ó. Uma passada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Camadas é o que todas essas passadas formaram. Elas formaram uma camada, ok? Fique claro isso, para vocês não se confundirem. Tá? Então, na boca pálida, vocês têm que ter uma constância perfeita do movimento, a constância do peso de mão e tem que trabalhar muito bem a cor, tudo bonitinho, porque ela vai revelar tudo que você fizer ali. Se você errar, fica muito claro. É uma folha em branco, não tem como disfarçar, tá? Uma dica, um truque que eu recomendo. Nada de passar brilho, óleo, sei lá que esse negócio é esse que o povo passa nessas bocas pra tirar foto. Gente, não sei vocês, mas eu acho que não fica bonito não. Eu tenho a sensação de quando a pessoa passa brilho, gloss num lábio e tira foto, parece que a pessoa tá querendo esconder defeito, porque esconde. Mas não fica bonito, parece que a pessoa tava comendo frango assado e não limpou a boca. Então, Fabi, eu gosto, acho lindo. Tá bom, faz a sua fotinho com frango assado. Mas tira uma foto antes. Da forma que eu vou explicar pra vocês, não vai ficar aquela boca seca. Do jeito que eu faço, com a pomadinha que eu uso, fica um lábio encerado. Fica um lábio
lustroso. Não precisa você passar um monte de meleca em cima. Não precisa, fica feio. Fica antiprofissional, não é bonito. Mas se você insiste, se você acha bonito, faça sua fotinho, mas não posta só ela. Posta com e sem. Pra você garantir que você não tá escondendo defeito, não tá escondendo detalhe. Tá bom? Então não fica profissional, parece que você tá escondendo defeito. Não fica legal. O ideal é você postar das duas formas, se você insistir na foto melequenta. Ai. Ó, se durante o procedimento você percebe... Primeiro você vai ter que fazer uma anamnese, ver se a cliente ela é alérgica. A cliente é alérgica, já avisa ela pra ela trazer um antialérgico. Isso tudo a gente tem que conversar antes. Por isso que é importante um diálogo antes. Se possível, até pelo WhatsApp, já fazer uma pré-anamnese para entender se ela já teve herpes. Porque se ela já teve herpes, ela tem uma possibilidade uma porcentagem muito maior, né? Uma probabilidade maior de desencadear a herpes após o procedimento. Quem já teve herpes, se não tratar bonitinho no protocolo pós, é praticamente certeza que vai dar. Porque a herpes é uma reação do sistema imunológico. Quando você vai lá e lesiona a pele, né, tanto de vezes como é feito na microlabial, o seu sistema imunológico responde dessa forma. É como se fosse uma baixa na imunidade. O organismo entende assim. Quem tem herpes aí sabe que dá uma baixa na imunidade, paf, aparece a herpes. Eu não tenho não, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que têm e é bem isso. Então, essa pessoa, se ela for fazer microlabial e não ter o protocolo devido, antes, durante e depois, ela vai ter herpes. E quem tem herpes, lábio escuro quando dá herpes, nem sempre mancha, não mancha não. Mas lábio pálido, quando dá herpes, na maioria das vezes mancha, fica falhado naquela região, tá? Que mais? Então, se a pessoa ela já é alérgica, ela costuma ter rinite, costuma ter reação alérgica a várias coisas, a pernilongo e tudo, já fala pra ela trazer um antialérgico dela e caso na hora que você esteja fazendo ela desencadear alguma reação ali, você vê que começa a inchar demais, fora do normal, porque o inchaçozinho é normal, mas inchar demais não é normal. Começou a inchar muito, para o procedimento, pega um copo de água, pede pra ela tomar um antialérgico e prossegue. Você vai ver que do tempo que você tá aqui até chegar aqui, o lábio já desinchou, tá? Tem clientes que desencadeiam reação alérgica até ao látex da luva, ao lenço umedecido de bebê, não sei. Quem tem alergia sabe como que é. Às vezes é coisas que você nem imagina. Então, às vezes você vai achar que é porque você tá errando o peso de mão, vai achar que é o anestésico. E não, às vezes é só o látex da luva. Entendem? Então, é importante essa conversa antes e essa precaução, esse jogo de cintura, que você percebeu que inchou muito, tomou o antialérgico, já vai prosseguir o trabalho normalmente. Tá bom? Mais uma coisa. Pigmento inorgânico em lábios não presta. Ó, a partícula de pigmento inorgânico, se você ampliar, se você ver de pertinho, eu já vi uma imagem, ela não é redondinha, que nem as partículas do orgânico. Ela tem como se fossem umas garrinhas. Lembra que eu falei da mamona? Parece uma mamona. Essa partícula, ela é um pouco mais problemática para cicatrizar. O lábio, ele já é um pouco... o processo inflamatório, se for muito agressivo, já é mais chato. Então, não usem pigmento inorgânico em lábios, porque vai infeccionar, vai encher de pus, não vai fixar, vai ficar feio demais, tá? Então, quem aí gosta do Hot Repair para fazer sobrancelha, que é o Hot inorgânico da RB, nem pensar de usar o Hot Repair em lábios, tá? Hot Repair eu só uso em sobrancelhas. Hot normal, ultimamente eu só tenho usado em lábios, não uso mais em sobrancelhas. Usava até um tempo atrás, usei por muito tempo, mas depois que eu comecei... depois que nós compramos a máquina de laser, eu comecei a perceber o quanto que esse Hot, ele é terrível para sair da pele. Sai o pigmento preto, sai todos, mas o Hot fica lá. E o pigmento colorido, o laser, eu tenho a ponteira de pigmento colorido, mas demora mais para sair o pigmento, são muitas sessões. Então eu parei de usar o Hot normal em sobrancelhas. Lembra que o Hot, o laranja, ele é encontrado... A matéria dele pura, ele é uma cor primária na pigmentologia. Então ele é um pigmento laranja puro, ele não é mistura do amarelo com vermelho, como na matéria inorgânica. Na matéria orgânica ele é achado puro, então esse pigmento ele é resistente. Talvez vocês não entendam isso que eu falei agora, mas anotem, porque isso daqui a pouquinho, conforme vocês forem revisando, vocês vão entender e vai fazer todo sentido.
É talvez um conteúdo um pouco mais denso para vocês que são iniciantes, mas anotem, porque cedo ou tarde vocês vão precisar dessa informação, tá bom? Muitas dessas informações eu aprendi num curso de especialização, e quando eu era iniciante eu tentei fazer esse curso de especialização e a professora falou assim pra mim: não, faz um iniciante, erra bastante, depois você vem fazer o curso comigo. E aí eu falei, caramba, por quê? E foi isso que eu fiz. Fui lá, fiz um iniciante, errei pra caramba, quase desisti. Errei o contorno de umas 4, 5 clientes, passei. Ixi, errei pra caramba. Aí eu fui fazer o curso com ela. Aí eu comecei a entender muito do que vocês estão aprendendo aqui, ó. Grátis. Tá? Então, entendendo isso, elimina a possibilidade de usar pigmento inorgânico em lábios. Tem profissionais renomados que indicam, que usam. Nada contra, mas até eles mesmos falam. Pra quem tem mais experiência, pode dar algum problema. Então, pra quê que eu vou usar, sendo que eu tenho tantos pigmentos maravilhosos, orgânicos, que não dão problema? Não faz sentido, tá? Só recapitulando o que eu falei anteriormente, eu inverti, falei ao contrário. Falei que lábio escuro não perde pigmento quando dá herpes e lábio pálido perde. É ao contrário, inverte. Lábio pálido não perde pigmento quando dá herpes, não vai fazer falha. Lábio escuro perde, tá bom? Eu só troquei as informações. Mais um insight aqui, que isso aqui nem é intercorrência, é uma dica pra vocês. Muito importante. Não sei vocês que têm experiência, que tá aqui comigo, mas eu aprendi a fazer o contorno dos lábios com pigmento diluído. Eu achava isso um saco, porque eu não sabia a porcentagem que eu tinha que diluir. Às vezes eu diluía, quando eu ia fazer, não pegava. Aí eu ia lá, pingava mais pigmento. Aí ficava muito escuro. Enfim, eu não diluo pigmento pra fazer contorno. Se eu quero uma boca sem contorno, ou eu faço pontilismo, com os pontos bem espaçados, ou eu não faço contorno. Mas isso daí eu não indico vocês fazerem quando vocês estão iniciando. Se você estiver iniciando e não quiser um contorno marcado, faça com pontilismo, mas não é pra fazer um pontinho do ladinho do outro. Faz um aqui, outro aqui, bem espaçadinho, tá? Com a velocidade máxima do dermógrafo, lembra? Entrando devagar, quando você encostar na pele, que sentir a vibração, aí você sai. Entra devagar e sai rápido. Não é pra ficar batendo o dermógrafo assim pra fazer pontilismo, tá? Pontilismo só se faz com a velocidade máxima do dermógrafo. Se for fazer pontilismo com a velocidade média pra média baixa, você só vai furar a pele da cliente, mas não vai pegar. Principalmente em lábios. Na sobrancelha até que pode ser que pegue um pouquinho, mas nos lábios você nem vai ver cor. Tá? Lorenzo passando ali fora. Gente, tem umas 8 crianças aqui. Imagina, pra ficar todo mundo calado. Que eu falei, gente, na hora da live, ó, todo mundo. Voltando. Então, cadê? Sobre o contorno. Então, eu vou dar algumas dicas sobre o contorno. Ou, se você não quiser o contorno muito marcado, ou você faz pontilismo, da forma que eu expliquei agora. Se for lábio pálido, você pode também fazer com o mesmo pigmento que você vai preencher, porém, o ângulo do dermógrafo em lábios pálidos é a 90 graus para fazer o contorno. Então, você vai fazer o contorno com ele em pezinho. Já em lábios escuros, você vai fazer isso aqui, ó. Dar uma tombadinha, 70 ou 75 graus, e puxar para você com ele tombadinho. Por quê? Porque assim marca mais, fica mais marcado, mais definido. Dessa forma, vai ficar uma linha bem fininha, tá? Então, em lábios pálidos, eu costumo fazer com dermógrafo a 90 graus, um movimento mais rápido, porque se eu fizer um movimento muito lento também, o arraste, né, bem lentozinho, ele também vai marcar muito. Lábio pálido, ou eu faço pontilismo, ou eu faço assim, com ele a 90 graus, um movimento mais rápido, ou eu não faço contorno. Lábio escuro, sempre vou fazer contorno com o dermógrafo a 75 graus. Dessa forma, pra eu poder enxergar a ponta. Não é assim, tá? Assim você não vê onde você tá passando, pode errar. É daqui pra cá, ok? Gente, manda o aviãozinho, esqueci de falar pra vocês. Manda esse aviãozinho. Vocês têm noção do tanto que as micropigmentadoras estão perdendo esse conteúdo? Muita gente que precisa. Manda pra elas. Eu quero que todo mundo aprenda, sabe pra quê? Pra as pessoas pararem de sofrer, gente. É muita gente com o lábio detonado, é muita gente infeliz, muita gente depressiva.
De tanto que as pessoas erram, porque não aprendem a fazer e saem fazendo só pelo dinheiro. Entende? Então, isso aqui que eu tô fazendo é justamente porque eu não vejo vocês que são micropigmentadoras, que estão aqui comigo, tem muitas que já são inclusive professoras, eu não vejo vocês como minhas concorrentes, isso não existe, na minha cabeça pelo menos não existe. Pra mim, vocês são minhas parceiras de missão. Vocês têm o mesmo propósito de missão que eu, vocês ajudam outras pessoas a ficarem mais lindas, com a autoestima melhor, a pessoa saírem da depressão, pessoas se sentirem mais empoderadas. Isso é muito valioso, isso é muito lindo. Então, por isso que eu não tenho dó, eu quero que vocês acertem mesmo. É muito egoísmo você querer esconder uma informação dessa só pra você ser boa. Enquanto tem tanta gente aí sofrendo, com a boca toda feia e errada. Aí tem cliente que fala, fulana fez minha boca... Vou falar uma palavra que feia, mas é o que elas falam. Cagou na minha boca. Olha que horrível. Às vezes essa profissional, não foi porque ela quis, eu não sei se tem alguém em sã consciência que quer estragar a boca do outro. Ela fez isso porque ela não tinha o nível de conhecimento suficiente. Eu também errei muita boca, não é porque eu queria, muito pelo contrário, eu ia chorar depois, porque eu vi que eu errei. Mas eu não sabia a forma certa. Eu estava fazendo da forma que me ensinaram. Entende? Então eu quero que vocês acertem, que vocês parem de errar, que vocês sejam excelentes para as pessoas cada vez mais serem edificadas pelo nosso trabalho, que é transformador. Se tem uma coisa que é gratificante para mim, é a minha cliente olhar no espelho e ficar emocionada. Gente, para mim isso é o ápice. É a melhor sensação da vida. Dá vontade de falar assim, minha filha, não precisa nem me pagar mais, pode ir embora. Entende? Então, é por isso que eu falo mesmo, tá? Então, anotem, não desperdicem. Tá? Então, entender essa questão do ângulo para poder fazer o contorno? Então é isso, tá? Que mais? Quando a cliente tiver o lábio rosado, por exemplo, o meu subtom, o tom do meu lábio natural, ele era bem branquinho, era bem pálido, mas ele tinha um fundinho de cor meio rosado. Ele não era marronzinho, não era alaranjadinho, não era vermelhadinho, ele era rosadinho. Então, lembra que eu falei que a cor que você põe por cima, ela não vai ficar daquela cor do frasco, ela vai ficar um tom translúcido. E o fundo de cor, ele vai interferir no resultado. Então, eu gosto de lábios rosados, eu sempre puxo para um subtom mais rosado também, para a cor ficar mais bonita. Se eu coloco um tom mais laranja, vai ficar uma cor diferente, vai ficar meio estranho. Entende? Porque eu vou mudar a cor do subtom dela. A não ser que ela queira, tá? Eu, por exemplo, tenho um subtom rosado, mas eu quero uma boca vermelho alaranjado. Vou fazer mais uma vez a micro, porque eu não gosto da minha boca rosada. Eu gosto dessa cor mais vermelhinha pro laranja. Tá? Então, se ela não tiver conhecimento, se ela não entender, você sempre, pelo seu conhecimento, tente trabalhar sempre com um tom que combine com o subtom de boca que ela já tem, pra ficar uma cor mais bonita, mais vibrante, tá bom? Mais uma coisa, jamais, em hipótese alguma, nunca na sua vida, ela pode te pagar o dobro, não aumenta a boca dessa cliente com a micro. Lábios não se aumentam com microlabial. O lábio fica inchado no dia? Fica inchado no dia. Elas acham que você fez preenchimento, mas esse inchaço, ele é temporário. Ele vai durar ali, no máximo, 24 horas, no máximo. Da forma que eu faço aqui, eles duram 6 a 8 horas, no máximo também. Tá? Tem cliente que nem incha. Tá bom? Então, não inventa de passar por fora desse lábio. Lembra que a mucosa labial, ela tem uma estrutura interna totalmente diferente da pele. Ou seja, a cor na mucosa, ela se revela de uma forma, na pele ela se revela de outra. Se você ultrapassar a mucosa para aumentar esse lábio ou para corrigir a simetria, vai ficar parecendo que ela comeu macarrão e não limpou a boca. Vai ficar feio de... Gente, comentem aí pra mim se voltou. Tá mudo?
Voltou. Vocês estão me escutando? Só confirma pra mim se vocês estão me escutando. Ativar som. Voltou, né? Ai, glória a Deus. Voltou. Vocês estão me escutando? Só confirma pra mim. Tá. Vamos continuar, então. Esse iPhone, ele é doido. Quando eu coloco o carregador nele, ele fica achando que eu coloquei fone de ouvido, eu acho. Sei lá. Deixa eu só posicionar aqui. Peraí. Sabe o que eu esqueci? De trazer o suporte pro celular. Por isso que eu tô ajeitando aqui. Calma aí, vamos continuar. Meu pai, será que eu tenho que chamar o Dani? Aí. Peraí, calma aí. Deixa eu ver se o celular vai ficar firme. Tá firme. Vou falar o número. Eita, calma aí. Não vai dar certo isso aqui, não. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Tá mudo ainda, gente? Ai. Saiam e entrem de novo. Vou continuar, tá? Vou liberar a senha. Ih, mas tem muita gente que tá no mudo, né? Acho que eu vou esperar mais um pouquinho pra liberar a senha. Então tá bom. Toda live tem que ter um negocinho desse, né? Senão não tem graça. Ao vivo, né, gente? Normal. A senha de hoje eu vou falar. Vê se agora melhorou o áudio. Melhorou? Agora sim, né? Esperar só vocês me falar ok. Pronto, então bora. A senha de hoje é o número 7, número da perfeição, ó, 7. O número de hoje é o 7. Junto com os outros números que vocês têm quase a senha completa para receber o certificado de vocês. Gratuitamente. De participação das 5 lives. Tá bom? O certificado vai certificar que você participou das nossas 5 aulas lives. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu repito de novo. Se alguém quiser comentar aí nos comentários, pra quem não ouviu, senha 7. Vamos continuar? 9 e 8. Daqui a pouquinho eu vou fazer o contorno. Tem mais algumas coisinhas pra falar de intercorrência. Vou desativar os comentários que agora eu vi que tá tudo bem. O certificado é digital, tá bom? Não é certificado impresso. Eu vou liberar um certificado digital pra vocês imprimirem como vocês quiserem. Ok? Curso digital, certificado digital. Curso presencial, certificado físico. Tá bom? Ó, paramos nos lábios ressecados, foi isso? Gente, eu vou desativar os comentários, que eu não gosto de problema, não. Desativar comentários. Então, paramos aonde? Nunca aumentem os lábios com micro, tá bom? A pessoa quer aumentar o lábio, ela tá feliz com a cor, mas o que incomoda é o lábio fininho. Preenchimento labial. Ok? Então, eu nunca, em hipótese alguma, vou até mostrar uma foto aqui pra vocês, quer ver? Ó, ih, tá manchado, essa apostila molhou. Mas aqui dá pra vocês verem, ó, um lábio que tinha uma certa assimetria, não tinha tanto contorno. E aí, com o preenchimento labial, é porque tem uma manchinha que molhou e eu não tinha visto. Com preenchimento labial, foi possível aumentar. Então, se o desejo dela é aumentar, eu aconselho procurar alguém que faça esse procedimento de preenchimento labial. Se o desejo dela é colocar cor e definição, aí eu faço a micro, tá?
Então, cuidado com essa zona proibida, que é onde nascem os pelos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu for mostrar a marcação do meu lábio. Lábios muito ressecados, se vocês tentarem fazer, o que vai acontecer? Vai ficar um monte de pelinha levantada. Você pode acabar rasgando esse lábio, vai ficar parecendo que rasgou, vai ficar cortes. A fixação com cicatrizado não vai ser boa, então não compensa você fazer micro em lábio ressecado. Tá? Então, o que eu oriento? Inclusive, é importante que vocês orientem dessa forma até lá no pré-atendimento, que é no WhatsApp. Falem pra cliente assim, ó, uns 2, 3 dias antes, vai hidratando o seu lábio, vai fazendo esfoliaçãozinha de leve, uma leve esfoliaçãozinha, e passa a manteiga de cacau, hidrata ele, vai hidratando uns 2, 3 dias antes do procedimento, pra no dia que chegar ele tá assim, perfeito, porque aí a agulha vai deslizar perfeitamente, a cicatrização vai ser excelente, você vai ter um resultado perfeito, tá? Então, lábios muito ressecados, peço pra cliente hidratar uma semana antes, ou então 3, 4 dias antes. Sempre com manteiga de cacau. Se ela não tiver manteiga de cacau, pode usar Bepantol também, tá bom? Que tem um efeito maravilhoso também de hidratação nos lábios, tá? Além de machucar, além de ficar feio o lábio ressecado e ter um processo inflamatório mais agressivo e uma fixação ruim, vai sangrar pra caramba também durante o procedimento. Então, gente, não inventa. A pessoa tá com o lábio ressecado, não vai na emoção de fazer, porque você tá ansiosa, não faz isso, porque não vai ser bom. Pede pra ela hidratar, pra ela se preparar antes. Isso é protocolo pré-procedimento. Nunca, em hipótese alguma, una o lábio de cima com o de baixo, com a micro. Isso aqui a gente faz em batom às vezes, né? Modinha também, a gente aumenta um pouco aqui em cima, aumenta aqui embaixo com o batom. Não fica feio, fica bom se você fizer certinho, lógico, né? Agora, na micro, se você tentar unir o lábio de cima com o de baixo, sabe o que vai acontecer? Lembra que a mucosa labial, ela se encerra aqui, ó. Aqui não é mucosa, ó. Essa parte é pele. Pele tem glândulas sebáceas, sudoríparas, enfim. Se você passar pigmento aqui, ele pode ter aquele efeito de migração, ele pode expandir. Não tem o pigmento da sobrancelha, quando a pele é muito oleosa, que às vezes aquele fio que era fininho ficou grossinho? Isso acontece também aqui, se você tentar unir um lábio com o outro. Vai ficar uma manchinha aqui, ó. Então, nunca una o lábio de cima com o lábio de baixo. Isso eu também vou mostrar na hora que eu for fazer o projeto. Mais uma coisa, durante o procedimento, quando sair gotículazinhas de sangue, que é normal, tá? É a linfa, aquela parte mais líquida do sangue, às vezes sai um sanguinho também, normal por conta do peso de mão, né? A técnica em si, dependendo da técnica, principalmente da neutralização, a gente tem um pouco mais de pressão, não é peso, é pressão, é jeito mesmo, né? Então, quando você vê que tá saindo gotículazinhas de sangue, limpa esse sangue, dá uma apertadinha nele ali pra estancar e aí sim você continua. Se você ficar passando a agulha dentro aonde tá sangrando, o que vai acontecer? Lembra que como que a gente pega o pigmento do batom, que a gente encosta ali, ele chupa, né? E depois ele implanta de volta. Mesma coisa, se você passar a agulha que tá lá em cima de onde tem pigmento, de onde tem sangue, ela vai sugar o sangue e vai implantar ele de volta. E esse sangue vai ficar uma bolinha roxa. Entendeu? Ele vai ficar roxinho. Tá? Então, nunca continuem o procedimento ali, se você vê que tá sangrando. Limpa e aí sim você continua. Tá? Então, esse roxinho sai? Sim, ele sai, mas ele vai dificultar